Olá, Olá pessoal, bom dia. Estou hoje aqui, né, gravando essa web sozinho por uma questão de agendamento. Eu acho que para a gente, né, depois que todo mundo tenha a oportunidade de assistir, então eu resolvi gravar a web, disponibilizar ela na nossa plataforma e assim todo mundo tem acesso. Então essa web não foi feita com ninguém, ela está acontecendo só eu para que eu consiga gravar o vídeo e depois postar lá na plataforma. Bom, o objetivo desse vídeo é que a gente consiga fazer um encerramento aí do que aconteceu nesse primeiro momento da nossa capacitação, né, que foi referente ao primeiro módulo. Já iniciamos algumas atividades do segundo, mas para a gente encerrar, fazer um vídeo aqui sintetizando tudo que a gente conseguiu ver, né, para o primeiro módulo. E também encerrando as atividades de 2019, né, para a gente não ter mais nenhuma atividade e retomar só o ano que vem. Bom, antes de tudo eu gostaria de pedir desculpas aí porque nessas últimas 2 semanas a gente não postou nenhuma atividade. Também não deu tempo ainda da gente corrigir, né? Nós temos em média aí umas 200 postagens a cada atividade, né? Quando é em grupo a gente tem um pouco menos, mas mesmo assim a gente tem que entrar em aluno por aluno para dar a nota. E isso está acontecendo porque, né, a gente tem outras demandas também. O Samuel tá me ajudando muito, mas ao mesmo tempo ele também tem as atividades dele. E eu, né, estou junto com o SAEP. Então a gente, nesse finalzinho agora, a gente teve a aplicação do SAEP, análise de resultado, indo nas escolas, fazendo web. Então por isso que né, a gente está caminhando devagar nas correções. Lembrando também que essa capacitação ela tem o objetivo de simplesmente, né, de introdução. Ela é uma iniciação nesse conteúdo, principalmente para quem nunca trabalhou, nunca viu sobre a inovação. É importante que depois, né, se aprofunde, conheça mais, busque. São assuntos muito amplos e a gente está tratando aqui de assuntos bem básicos a nível, né, no nível do que os nossos alunos vão aprender. E, né, vocês que estão participando dessa capacitação, vocês têm como função serem multiplicadores. Então, todo conhecimento que vocês estão tendo aqui, estão tendo contato, estão desenvolvendo, o objetivo é que depois vocês consigam multiplicar isso na escola para que todos os outros colegas de vocês tenham o mesmo nível de conhecimento e consigam desenvolver aí o projeto de inovação. Para a gente recapitular, né, a gente teve algumas mudanças, mas a estrutura ainda continua a mesma. A partir do ano que vem, 12 cursos vão ter o projeto de inovação no novo formato, né, que vai acontecer por módulos e com cargas horárias e pontuações, notas, né, dedicadas exclusivamente para o projeto. No primeiro módulo, a gente trabalha muito a questão do processo criativo, né, a criatividade, o desenvolver ideias. E às vezes no Senai a gente tem um perfil muito técnico e às vezes a gente já quer cobrar do aluno uma coisa bem formada, bem montada, estruturada, viável, funcional. E não essa é a ideia do nosso primeiro módulo. Então, o primeiro módulo a gente vai trabalhar a parte da criatividade, a parte do aluno conseguir desenvolver ideias. E a primeira coisa que a gente viu no curso era a diferença entre a ideia, né, uma invenção, e a inovação. Eu trouxe aí como exemplo nessa apresentação, né, aquele telefone que a gente faz com um copo e um barbante, né, e um fica de um lado e outro do outro, a gente consegue se comunicar. Bem, esse produto ele envolveu uma ideia, né, e uma ação que foi gerada na execução, né, de fato do produto. Só que essa ideia mais essa ação não quer dizer que isso é uma inovação. Então, nem toda ideia que a gente tem, mesmo que a gente coloque ela em prática e consiga transformar em algo, nem sempre essa ideia mais essa ação ela se torna uma inovação. Então, neste caso aí, pode ter sido o input aí para ter sido gerado uma inovação, pode ter sido o gatilho, mas de fato isso daí não é uma inovação. Porque a inovação ela precisa ser mais do que isso, né? Então, neste caso aí, a gente está tratando aí de uma invenção.
que pode ter futuramente desencadeado, né, ter aberto aí mentes para desenvolver outros tipos de produtos e de fato ter sido gerado uma inovação. Mas esse produto em si, ele não é uma inovação. Então ele envolveu apenas aí uma ideia, né, e uma ação, então a gente categoriza ele como uma invenção. Né? Então nem toda invenção ela vai ser uma inovação. Bom, a partir, né, daquele princípio ali de comunicação entre pessoas, né, isso trouxe né, várias ideias e várias ações, e essa invenção, né, e a busca por resultados é o que vai categorizar a inovação. Então, de fato, o que muda na inovação para a invenção? É que a inovação ela tem que ter resultados, ela tem que ter tido um processo de ganho, de sucesso. Então, boa parte dos teóricos, né, nessa área da inovação, eles definem a inovação como a exploração com sucesso de ideias. E essa exploração de sucesso é porque, para ter sido sucesso, ela tem que ter trazido algum tipo de resultado. Né? Então, aquele copinho lá com iogurte, aquele telefone, né, infantil, a gente teve algum tipo de resultado? Não. Então, quem inventou, né, conseguia fazer a comunicação, conseguia de fato trazer ali a questão do que era proposto, né, para o produto, que era a comunicação, mas enfim, não tinha algum resultado, não tinha sucesso nessa ideia. Bom, com os smartphones, né, que vamos dizer assim, parte do mesmo princípio da comunicação, cada hora as empresas exploravam algum tipo de ideia, algum tipo de resultado diferente, e isso sim pode ser categorizado como inovação. Então, se a gente for olhar hoje o universo de produtos que a gente tem ligados aí à parte da comunicação, a gente vê a diferença entre a invenção e a inovação. Então a inovação ela tem que trazer o resultado, ela tem que trazer um sucesso aí, né, seja qual for o estabelecido no início do projeto. Por que a gente está batendo nessa tecla? Porque quando a gente for explicar, quando a gente for, né, conversar com os alunos sobre os nossos projetos, né, o projeto que ele tem que desenvolver, nós estamos em busca de um projeto de inovação. Então não basta ter sido uma boa ideia. Esse produto ele tem que ter resultado, ele vai ter que, o aluno vai ter que provar que essa ideia dele vai trazer resultados lá na frente, que vai trazer sucesso, né, para quem for patrocinar esse projeto. Então é importante a gente deixar isso claro para os nossos alunos, porque boa parte das vezes o que a gente vê nos projetos de inovação são aí somente uma invenção, né? E essa invenção a gente não pode categorizar ela como inovação. E o importante, né, a gente frisar que o nosso aluno depois ele vai lá para a indústria, e quando ele for lá para a indústria a gente vai precisar que ele tenha o olhar de inovação, né? Que ele consiga inovar em um produto, que ele consiga inovar em um processo, que ele consiga inovar em serviços, mas a gente não pode esquecer que qualquer inovação, qualquer boa ideia que ele for colocar em prática, ele tem que trazer o resultado. Bom, a inovação ela precisa ter aí uma integração entre o mercado, o negócio e a equipe. Né? Então, quando a gente cria uma inovação, a gente tem que pensar no mercado. Né? Para quem que eu estou vendendo, quem que vai ser o meu cliente, como que eu vou vender isso, de que forma que eu vou atingir esse cliente, como que estão os meus concorrentes, isso tudo aí falando de mercado. E quando eu vou falar de mercado, eu tenho que observar a minha demanda, eu tenho que observar como o meu cliente se comporta, tudo aquilo que se refere, né, a isso. Quando eu estou falando do meu negócio, como que eu vendo, como que funciona o meu negócio, que é a minha empresa, como que eu vou produzir isso, como que eu vou ser competitivo, como que eu vou gerar lucro. E também a equipe, né, que a equipe ela é o marco aí para a gente conseguir colocar os talentos, né, unir talentos para desenvolver essa inovação. Então, sem esses três pilares, ou sem a gente olhar para esses três pilares para desenvolver uma inovação,
é muito difícil que essa inovação ela consiga atingir algum sucesso. Bom, a gente falou também da questão de gerar valor. A gente viu diversas empresas aí, vocês postaram lá diversas fotos, né, representando valores diferentes de empresas diferentes. Bom, é muito importante que a empresa, né, para quem ela vai desenvolver, que os alunos vão desenvolver aí, que vão criar o produto, eles consigam pensar em um valor. Eu trouxe aqui como exemplo a Red Bull, que é uma empresa que, se a gente for pensar, né, produz energético, mas ela foi além e ela conseguiu entender que tipo de valor o cliente dela, né, ele buscava, isso relacionado ao mercado. E aí ela fez com que o seu negócio girasse em torno desse mercado. Então, o cliente da Red Bull é o cliente que está interessado em é, é, energia, adrenalina, esportes radicais, e ela começou a criar uma plataforma de negócios que fosse cativar esse cliente e envolver ele cada vez mais dentro desse nicho de mercado, e com isso ela começou a gerar valor. Então, a Red Bull ela não só produz energético, mas ela começou a fidelizar o cliente dela através dessas plataformas de negócio. Então, ela tem equipes, né, de esportes de futebol, Fórmula 1, downhill, surf, enfim, diversas equipes aí. Ela tem plataformas de canais de TV, de rádio, revistas, CDs, premiações. Então, uma série de eventos e de plataformas de negócio que gera receita, né, para ela e que traz valor para o seu cliente. Então, o cliente ele vai consumindo cada vez mais essas plataformas e pegando, se apropriando desses valores e ao mesmo tempo gerando receita para a empresa. Então, se a Red Bull fosse analisar o mercado e ficasse pensando como que ela poderia gerar, né, receita e inovar nos seus produtos, ela iria somente ficar gerando novos tipos, novas formas de energético. Então, um novo sabor, uma nova latinha, um novo design, um energético mais potente ou energético mais prático, enfim, ela poderia pensar em diversas formas de se trabalhar o energético. Porém, quando ela foi atrás e ela foi entendendo as dores desse cliente, ela começou a perceber que esse cliente ele não estava atrás de novas soluções aí de valor, no caso do energético, mas da adrenalina, da energia, né, do radical. Então, foi aí que ela começou a investir. Então, olha que genial essa ideia de valor, né? Foi por isso que a gente começou a nossa capacitação com aquela frase do Henry Ford, né, ele falando, se eu fosse ouvir os meus clientes, eu construiria cavalos mais rápidos. E a ideia não é essa, né? A gente tem que ouvir o cliente, mas a gente tem que ouvir a dor desse cliente, a dor mais profunda dele. Então, se a gente for imaginar um iceberg, aquilo que a gente consegue entender logo de início é a pontinha do iceberg, né? A dor real dele mesmo está lá no fundo, está para baixo, é mais profundo. E o nosso objetivo, né, como inovadores, é a gente identificar esse iceberg mais profundo, essa dor mais profunda, e criar inovações que de fato vão agregar para o nosso cliente. Então, quando a gente for trabalhar a inovação lá na escola com os nossos alunos, a gente tem que trabalhar com eles para que seja desenvolvido profundamente a questão da imersão, para que cada vez eles estejam ali dentro do universo do cliente que eles estão propondo ajudar, para que eles consigam de fato entender as dores. Então imagina assim, se eu estou criando um produto para um deficiente visual, né? Qual que é a ideia? Se eu não colocar no lugar dele, se eu não ir atrás de entender como que é a rotina, o dia a dia dele, eu não vou conseguir entender que tipo de situação vai ter valor. Então é preciso que a gente tenha uma imersão nessa rotina do meu cliente, né, de quem eu quero gerar valor, para que eu consiga de fato entender. E por isso que às vezes, né, a gente começa
muitas das vezes com o mapa de empatia, que é uma das ferramentas de inovação. Porque ali é o primeiro momento que eu começo a entender o que está acontecendo ali com o meu cliente, o que ele vê, o que ele faz, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele ouve, né, no dia a dia dele. Mas é preciso ir além, né? Se eu quero de fato atender esse cliente, eu tenho que viver, né, como esse cliente. E a Red Bull, ela fez isso, ela foi atrás, ela entendeu o que o cliente dela queria, o cliente dela não estava interessado em novos sabores, em uma nova latinha, em novas cores, ou energético de 200 ml, 300, 500, 600, 1 litro, 2 litros. Ele estava interessado em outras coisas, e foi isso que a Red Bull proporcionou para eles. Então é importante que a gente consiga ir com os nossos alunos até esse nível. Bom, depois a gente falou sobre a indústria 4.0, e a indústria 4.0 ela começou, né, com a mecânica, com a máquina a vapor, né, foi o que categorizou a Revolução Industrial. E é importante que a gente consiga passar isso para os alunos, porque, na verdade, a Revolução Industrial ela não muda a indústria apenas, ela muda tudo, ela mudou o mundo. Então, se a gente for pensar que a primeira Revolução Industrial ela aconteceu há 200 anos atrás, né, mais ou menos, de 200 anos para cá, né, tudo que a gente tem, tudo que a gente consome, tudo que a gente produz, tudo que a gente compra, tudo conforme, né, tudo que a gente, da forma que a gente se relaciona, tudo mudou depois da Revolução Industrial. Então a revolução ela não mudou apenas a indústria e a forma como a indústria produz, mas ela mudou como a forma como a gente, como sociedade, vive também. E a primeira revolução industrial ela né, veio com a máquina a vapor, e lá na plataforma a gente vai trabalhar, ao mesmo tempo que a gente trabalha a indústria 4.0, a gente vai trabalhar os tipos de inovação com os nossos alunos, para que ele consiga ver a inovação aplicada, né? Então, o que é de fato ali o tipo de inovação, mas que aplicações trouxe isso também. Então, no caso, a gente vai trabalhar o que foi a mecânica, né, lá na Revolução Industrial, nessa modernização com a máquina a vapor. Então, né, tudo era feito de forma manual, né? Então, depois da máquina a vapor, tudo começou a ter um processo de mecanização. E isso trouxe inovações no processo, né? A gente começou a produzir mais rápido, desenvolver novas tecnologias aí para produzir, né, sem a interferência humana, né? Então, essa mecanização ela trouxe inovações dentro da indústria, inovações de processo. Trouxe somente inovações de processo? Não. Mas a gente vai trabalhar essa parte para que o aluno entenda que foi, né, nesse momento que a gente começou, né, a trabalhar muito a questão do processo, porque as indústrias elas queriam muito automatizar os seus processos usando a mecânica e a máquina a vapor. E ele, né, para ele entender também que ele pode desenvolver inovações em processos de empresa, não necessariamente produtos ou serviços, mas que ele consegue desenvolver também inovação de processos. Bom, a segunda parte foi a produção em massa, né? E a segunda revolução industrial foi a produção em massa, a eletricidade, e isso trouxe um ganho muito grande para as indústrias, porque elas começaram a produzir mais produtos e produtos diferentes, né? Então teve aí uma invasão gigantesca no mundo de novos produtos, né? Essa produção em massa ela conseguiu trazer isso. Então, se a gente for pensar que na segunda revolução industrial, com a produção em massa e a eletricidade, a gente trouxe inovação aí de produtos, a gente consegue né, transportar isso para o aluno, falando para ele que, na verdade, a inovação de produtos era uma inovação muito antiga, e que antigamente as indústrias elas tinham o foco de desenvolver e criar novos produtos, porque era a forma como a sociedade ela estava enxergando este novo cenário. Não era só a questão de a indústria estar produzindo mais, mas isso barateou produtos e a gente conseguia consumir mais produtos. Então as empresas ficavam inovando em produtos. Então tudo girava ali nessa segunda revolução industrial em torno desse produto. E aí os produtos eles acabaram né, invadindo, né, casas, e as empresas criando novas tecnologias, novas formas, produtos maiores, menores,
E essa inovação ela teve sucesso por muito tempo, né? Se a gente for pegar igual deu o exemplo aí dos smartphones, as indústrias que ainda inovam em produtos, elas vão criando novos smartphones a cada momento. Mas essa indústria ela também parou de investir. Então, se a gente for pensar, os produtos que a gente tem hoje, eles são os mesmos. Os que mudam são as tecnologias que estão presentes dentro dele. Então, o smartphone, a TV, o computador, o tablet, esses produtos já fazem muito tempo que eles estão aí na produção de empresas. O que mudou hoje é mais os softwares, é mais a interatividade, o design. Não é igual antigamente que foram sendo criados vários produtos, né? Hoje em dia esses produtos eles estabilizaram e o que muda são as características que estão dentro deles geralmente. Bom, o foco do nosso aluno ainda é a produção em massa, né, de produtos. Então eles, né, quando eles vão desenvolver inovações, eles pensam sempre em inovações de produtos. O que a gente tem que tentar instigar nos alunos é que eles consigam aí de fato melhorar essa questão de desenvolver inovações não só de produtos. Até porque essa indústria ela é a segunda revolução industrial, a gente tem que atualizar o nosso pensamento. Mas isso é muito característica do pensamento nosso como inovadores. Então a gente consegue perceber aí que de fato a gente não inova como, né, os outros países ou como grandes potências aí, porque o nosso pensamento ainda está na inovação em produtos, enquanto os outros países já estão muito mais à frente. A terceira revolução industrial ela veio aí com a internet, a computação, a automação, né, e isso gerou muitas inovações na área de serviços. Essas inovações na área de serviço, né, a gente vê aí aplicativos, a gente vê novas modalidades de serviço acontecendo, muito por conta, né, da internet. A indústria ela conseguiu mudar através da automação, né, então foi a chegada aí de diversas formas de automatizar processos ou automatizar, né, formas de se produzir, de vender. Essa automação ela deixou a indústria, né, mais rápida do que já era na eletricidade, assim como a eletricidade deixou a indústria mais rápida do que com a mecanização. E é legal a gente trabalhar essa questão do serviço, porque hoje boa parte das grandes inovações que a gente tem no mundo, elas são categorizadas por serem serviços e não mais produtos. Então se a gente for pegar Uber, Spotify, Airbnb, Facebook, Google, Instagram, né, todas essas tecnologias, Waze, né, enfim, todas essas grandes startups, né, a gente falando aí dessas, né, que nem são tantas brasileiras, mas se a gente for ver o Simpla, né, que é aquela plataforma de comprar ingressos, que ela é mineira, né, uma inovação mineira, se a gente for ver esse produto, esse serviço, né, aliás, a gente vê que na verdade são inovações que utilizam produtos que já existem há muito tempo, os smartphones, os tablets, os computadores, mas eles trouxeram essa pegada de usar a internet para promover serviços. Então, né, é muito mais barato. Se a gente for pegar o Waze, né, que é o aplicativo de GPS aí mais utilizado no mundo, o Waze ele utiliza o GPS do nosso celular para saber como está o trânsito local. E se a gente for pegar quando surgiu a questão do GPS, né, as empresas de GPS elas queriam colocar satélites cobrindo o mundo inteiro. Então, olha como o pensamento da Waze foi diferente. Eu já não vou usar mais, eu não vou querer produtos, eu não vou criar satélites, né? Vamos já utilizar produtos que já existem para a gente conseguir captar essas informações. Então, essa é a inovação no serviço, esse é o prestar o serviço, né? Que hoje ele é tão comum no mundo. Então, o Brasil ele vive essa era hoje de se apropriar dessas inovações de serviço. Então, quanto mais próximo a gente trabalhar com os nossos alunos nessa questão de desenvolver serviços, né, não de fato somente a questão de produtos, eu acho que a gente está atualizando e dando um passo aí à frente, né, nesse pensamento, nessa configuração de mente, nesse mindset na questão da inovação.
a gente parou nos serviços? Não, hoje o mundo trabalha muito mais com a inovação de modelo de negócio, né, você criar modelos de negócios diferenciados do que com a própria questão dos serviços. Mas a gente não tem, né, o Senai, por ser indústria, a gente tem que mudar uma cultura de cada vez, né? Então, a gente tem que sair dessa inovação de produtos, ir para a inovação de serviços, começar a trabalhar a questão do modelagem de negócio. Então, quanto melhor for a nossa prestação de serviços, mais produtos na prestação de serviços, melhor aí no caso para a gente conseguir desenvolver inovações a nível aí mundial, ok? Eu acho que essa questão de buscar os tipos de inovação, elas vão ajudar muito a gente a entender como que o mundo ele se comporta hoje para a gente conseguir se atualizar e estar, né, paralelo ali com o que está acontecendo de mais atual no mundo. Bom, veio a indústria 4.0. A indústria 4.0 ela na verdade, a integração de sistemas cyberfísicos, né? Então, não é automação de fato, mas é como eu vou trabalhar, né, de forma mais rápida ainda, mais conectada, ou de certa forma eu mesclar esses mundos aí do virtual com o mundo do físico. Então, na verdade, a indústria 4.0 era a integração, ela não veio trazendo tecnologias novas, ou ela não veio trazendo nada do que o mundo ainda não conhecia. O que a indústria 4.0 faz é de simplesmente integrar tecnologias que já existem, trazendo aí mais velocidade para as coisas. Então, quando a gente está falando aí de Wi-Fi, Bluetooth, uma conexão, né, com a máquina, tudo isso já existia há muito tempo. Né? O que de fato está acontecendo agora é a gente colocar essas informações que são captadas lá por sensores, né, por diversas, né, produtos aí, por diversas formas, a gente pegar essa informação, colocar ela lá no mundo virtual, você trabalhar dessa questão do mundo virtual, gerar informações e inteligência. Então, a indústria 4.0 não é de fato somente a tecnologia, mas como a gente integra essas tecnologias aí para que a gente consiga desenvolver mais velocidade na produção, na entrega, no processo, e também desenvolver essa integração e inteligência. Bom, quando a gente está falando de indústria 4.0, é muito importante que a gente conheça quais são as tecnologias habilitadoras. Então, existem aí diversas tecnologias habilitadoras, né, da indústria 4.0, como, por exemplo, sistemas integrados, robôs autônomos, realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, né, e, enfim, várias outras tecnologias. Geralmente todas essas tecnologias elas começam com a IoT, né, que é a internet das coisas. Então, né, a internet das coisas é eu ter não a internet na coisa, né, não é uma geladeira com internet, não é uma cama com internet, mas é o contrário, né, é como eu vou ter essa coisa lá na internet. Então, quando a gente está falando aí de internet das coisas, a gente está falando de ter um carro, por exemplo, com diversos sensores e diversas formas de tecnologias que consigam captar dados e colocar isso lá na nuvem para que seja trabalhado aí por diversas outras tecnologias para gerar informações. Então, se a gente for pegar, né, como exemplo o Waze, né, igual eu havia comentado, ele pega a própria tecnologia do seu celular. Então, isso é a internet das coisas, e pega essa informação, coloca lá na nuvem, e o sistema transforma isso em inteligência, falando, como esse carro tá devagar, a probabilidade de aqui ter trânsito é muito alta, então, né, já indica lá aquele vermelhinho, já muda a rota dos outros usuários. Isso é a indústria 4.0, né? Eu estou tirando aqui informações de um sistema físico, levando isso para o cyber e gerando informações. E o que é legal dentro dessa indústria 4.0? Eu acho que a gente tem que abrir mão e falar, né, e ver que não é só uma questão de moda, de algo passageiro, mas é algo que já acontece, né, que a gente está inserido ali nesse contexto o tempo todo e a gente às vezes não percebe. E o que é o mais interessante? É que a gente consiga trazer essas tecnologias
e fazer com que o aluno compreenda essas tecnologias, para que, de fato, quando ele for desenvolver a inovação, ele consiga, de repente, pensar, nossa, mas se eu colocar essa tecnologia no meu produto, no meu serviço, enfim, no meu sistema ali, eu vou gerar mais valor, eu vou ter aí, né, um resultado, né, que é o que de fato a inovação preza, muito maior. Então, a gente está rodando o piloto também lá no ACR, e uma das aulas que a gente fez, eu acho que é interessante compartilhar para que vocês também entendam e vejam que é mais ou menos esse o caminho que a gente tem que ter. Quando a gente foi ensinar para os alunos a questão da indústria 4.0, aí a gente apresentou todas as tecnologias habilitadoras e no final a gente perguntou para eles assim, como que vocês fazem relação dessas tecnologias com o cotidiano de vocês? E os alunos eles não conseguiram não conseguiram fazer essa relação. E aí a gente pegou um exemplo lá, foi até de um aluno que ele trabalha com empilhadeira, e aí a gente pensou, como que a gente poderia colocar qualquer uma dessas tecnologias habilitadoras, né, na empilhadeira, para que a gente conseguisse trazer mais resultado. Aí eles falaram, a gente poderia colocar a internet das coisas para mapear, colocar sensores ali para ver a limitação de espaço, e aí ela poderia andar sozinha através de uma inteligência artificial dentro do corredor, não precisaria do operador, traria muito mais segurança. Então, a partir do momento que a gente deu o insight para eles começaram de fato a pensar e fazer a integração e falar assim, nossa, isso aqui não é um mundo muito distante do meu, eu consigo estabelecer essas conexões. E aí depois a gente pediu que eles se dividissem em grupos, e esses grupos eles conseguissem ter ali eles pensar no dia a dia da empresa deles. A gente pediu para que eles pensassem na empresa de algum dos integrantes do grupo e colocassem pelo menos 3 tecnologias habilitadoras naquele universo para gerar resultados mais rápidos. Então, isso é muito legal da gente conseguir trabalhar com os nossos alunos no primeiro módulo, porque a gente está trabalhando a questão da criatividade, mas a gente tem que dar ferramentas e subsidiar esses nossos alunos para que eles consigam fazer esse paralelo com essas novas tecnologias e, de fato, inserir elas nas suas inovações. Então, façam isso numa aula presencial, no momento presencial que for ter, nesse módulo, para que eles consigam já ir se familiarizando. Uma pesquisa dessas tecnologias, ou de fato ir lá no EAD e ler, entender, ver, os alunos vão poder baixar o e-book, assim como vocês também, os especialistas que vão trabalhar nos projetos de inovação. Então é legal que a gente consiga fazer esse paralelo, de nós provocarmos isso nos alunos. Então a indústria 4.0 não é para simplesmente trabalhar uma moda que está acontecendo no momento. Não é isso. Até porque isso é uma revolução industrial. Daqui a um tempo a gente vai olhar e vai falar, nossa, olha como mudou de como estava há um tempo atrás. Olha como a gente está muito mais integrado hoje com o cyber, com o virtual. E isso é a indústria 4.0. E nós somos o Senai, nós somos a casa da educação da indústria. Então nós precisamos disseminar isso de fato. Então não é simplesmente esperar ela acontecer, é a gente já provocar isso. E a indústria 4.0, ela o diferencial dela para as outras indústrias, para as outras 3 revoluções industriais, é a questão da previsibilidade. Foi a única revolução industrial que a gente conseguiu prever o que iria acontecer, o que vai acontecer. Então é legal a gente já propor isso para os nossos alunos. Aí pode perguntar assim, Marcelo, mas a gente não tem nenhuma tecnologia aqui de indústria 4.0, a gente trabalha com uma área de design, de moda, que não tem nada a ver com a indústria 4.0. Bom, ou não tem a tecnologia. A gente sabe ainda, eu sei, as características de muitas escolas, mas aqui de fato a gente está trabalhando a questão da criatividade, depois a viabilidade desse projeto, como que a gente vai colocar ele de fato na execução,
ou como a gente vai tirar da ideia e transformar isso num produto de fato, aí a gente vai deixar para o segundo e para o terceiro módulo. Nesse primeiro momento é a criatividade. Quanto mais acho que aberto a mente dos nossos alunos for ficar, melhor. Por quê? Porque aqui a gente tem que lembrar que se a gente for ficar sempre trabalhando dentro do campo viável, primeiro eu crio as limitações e depois eu penso em que inovação eu posso criar dentro dessas minhas limitações, a gente está voltando a fazer um cavalo mais rápido, a gente está voltando a fazer um energético com um sabor diferente. E não é essa a ideia. Então, deixem os alunos de vocês trabalharem com isso e depois a gente vai trabalhar a questão da viabilidade desse projeto. Até porque nós temos que lembrar também que o nosso intuito aqui desse projeto de inovação, né, dessas unidades curriculares, é que o nosso aluno ele consiga desenvolver a capacidade de inovar. Não é que ele de fato consiga sair do Senai empreendedor, desenvolvedor de projetos. Então, não vamos barrar e quebrar as pernas da criatividade nesse primeiro momento, sem limitações. Então, incentivem esse tipo de tecnologia, porque depois nós vamos ver lá na parte de protótipos que existem técnicas de prototipação para que eu consiga, de fato, criar. Uma outra coisa que a gente vai poder trabalhar, e a gente já está pensando nisso também, é como que eu posso usar tecnologias de outra escola. Então, de repente, uma outra escola já tem essa tecnologia. Como que a gente pode fazer para ajudar esse aluno a desenvolver essa tecnologia no produto dele aqui? Então, lembre-se que para a inovação, né, para esse primeiro momento, para o processo criativo, não tem que ter limitações. As limitações, isso vai fazer parte lá do último módulo, né, quando eu for falar do meu MVP, do meu produto mínimo viável, e aí isso tá para lá. Mas eu tenho que atualizar o nosso aluno, porque pensem comigo, se a gente está desatualizado, se a gente está trabalhando com indústrias da segunda revolução industrial, né, algumas da terceira, se eu não começar a formar alunos que tenham essa capacidade de pensar diferente em indústria 4.0 e eu colocar esse aluno lá dentro da indústria, a indústria também não vai mudar o seu pensamento. Né? Então nós temos essa responsabilidade. Não é o melhor dos cenários, mas a gente consegue já trabalhar algumas coisas com isso, ok? E aí eu coloquei, né, que a indústria 4.0 é o sistema cyberfísicos e depois eu coloquei, né, pontos de interrogação, porque que tipo de inovação eu posso desenvolver a partir disso? Eu posso desenvolver novos produtos, eu posso desenvolver novos serviços, novos processos, novos modelos de negócio, né? Tudo eu posso desenvolver a partir disso. Então é de fato abrir a caixinha dos nossos alunos, né? Mas lembrando que para eu abrir a caixinha do aluno, né, as nossas elas têm que estar abertas também. Então, logo quando, né, eu comecei a trabalhar com inovação, e aí a gente pensando nessas questões da inovação com o grupo, que eu sempre falava gente, não existe ideia ruim. Né? A gente não pode quebrar a perna dos nossos alunos na hora que ele apresenta uma ideia. Até porque se eu fizer isso, eu acabo com o processo criativo, né, onde ele estiver, dentro da escola, ou dentro da minha sala, dentro da minha turma, dentro do meu grupo. Então eu tenho que deixar as ideias fluírem mesmo. E depois, né, que a gente for trabalhando a questão das viabilidades, né, que eu vou ter para esse projeto, aí sim eu começo a impor as limitações. Mas nesse primeiro momento a gente tem que trabalhar a questão da ideação, né, a questão de criatividade, ok? A viabilidade ela vem depois, beleza? Então a gente tem que sempre pensar nisso, eu deixar o meu produto, né, viável depois da criatividade. E se a gente for pensar, eu olhar e falar assim, né, tecnologias lá atrás, quando a gente tinha um copinho e o barbante ligando, a gente poderia pensar assim, mas isso nunca vai acontecer, nunca vai melhorar. Isso é inviável, porque para eu comunicar com uma pessoa lá no Amazonas, eu teria que ter um fio daqui lá no Amazonas. Então, assim, no primeiro momento, não foi imposto a questão das limitações do projeto, mas foi se pensando e essa ideia, esse conceito é que foi trazendo inovações. Então por isso que a gente não pode cortar, porque às vezes uma ideia que pode parecer muito inútil, por meio de pesquisa e de avanços tecnológicos e de pessoas que têm a ação de ir atrás e pesquisar
né, é o que tornam esses produtos viáveis, né? Então, o que a sociedade enxerga como impossível, essas pessoas aí que são fora da caixinha, elas conseguem ir atrás de ter ações e pesquisar e desenvolver de fato inovação. Então, por isso que a gente não pode ter, nesse primeiro momento, essa questão do quebrar e falar que existem ideias ruins ou que a sua ideia é inviável e tal. A gente tem que deixar que o aluno descubra isso por si só. O nosso papel não é o de julgar se é uma inovação boa ou ruim, mas é de ir mostrando o caminho para que os nossos alunos eles consigam ir pesquisando e entendendo. Ah, mas os nossos alunos não têm esse perfil, não têm essa cultura. Mas a gente precisa começar a trabalhar essa cultura, né, para que daqui a 5 anos a gente fale assim, não, agora a gente já tem essa cultura no Senai. Então, não existe ideia ruim. Né? O nosso aluno é que ele vai determinar o quão disposto ele está a transformar aquela ideia em algo viável. Né? Não é o nosso papel. Então, um exemplo, né? Logo quando a gente formou um grupo de inovação no Senai, uma das primeiras ideias que a gente tinha era a questão, uma aluna falou, por que a gente não capta a energia de raios, né, de relâmpagos, e coloca isso à disposição da sociedade. E aí a gente, né, na hora o professor de elétrica já olhou e aí a gente falou, então pesquisa como que a gente vai conseguir armazenar essa energia. E era uma aluna da mecânica, então ela não tinha a mínima ideia, mas fazia muito sentido aquilo para ela. Então ela começou a ir atrás e buscar de fato como que poderia ser armazenado. E aí ela conseguiu chegar numa conta lá que ela precisaria de, sei lá, 1 trilhão de baterias, e aí ela falou, então acho que esse produto é inviável, eu vou pensar em outro para que a gente consiga, né, tal coisa. Aí ela já começou a pensar, mas a gente não consegue construir umas baterias mais potentes, melhor, conseguir armazenar mais energia. Então assim, uma coisa ela foi levando e foi pesquisando, e uma coisa foi levando a outra. Mas se a gente tivesse chegado e falado para ela, essa ideia é muito ruim, né, ela não teria aprendido aquilo, a gente teria feito ela, né, a gente tinha tirado a oportunidade dela de aprender mais sobre aquele conhecimento e gerado inovação. Então, não é esse o nosso papel. Bom, a gente trabalhou também a questão da cultura Lean, né, a gente vai trabalhar, né, a gente pensar assim, o Lean é uma cultura, então eu posso trabalhar o Lean Manufacturing, que é ligado ali à produção, o Lean Office, que é ligado à questão dos escritórios. É muito legal a gente pensar no Lean como uma forma de se ter uma ferramenta de ideação também, porque de repente pode ser um processo de uma empresa que eu vou lá e enxugo aquele processo, e isso é uma inovação, está trazendo um resultado. Então, se meu aluno falar assim, eu tenho acesso a uma empresa e eu vou lá, nós vamos aplicar um Lean para ver quanto de resultados isso está gerando. Isso é uma inovação? Não, porque não tem nenhum produto, não tem nenhum inovador. Claro que não, isso ele está aplicando uma técnica, né, ele está gerando resultados para uma empresa, ele está levando esse conhecimento do Lean para uma empresa, então a gente tem que estar aberto para isso e entender que tipo de valor a gente está gerando para a indústria, e no caso o Lean ele é uma das características, uma das tecnologias que a gente tem que levar isso para frente mesmo. O nosso aluno que tem o pensamento o pensamento de olhar e querer enxugar processos, isso é fenomenal para as nossas indústrias. Então a gente também trabalhar, da mesma forma que a gente vai trabalhar a indústria 4.0, a gente trabalhar o Lean com os nossos alunos. Né? Ele não teve ali nenhuma ideia, não conseguiu pensar em nenhum produto, nenhuma inovação, ou às vezes, né, a característica do curso, lembrando que isso é para todos os cursos, né, então às vezes a gente pensa assim, no meu curso a gente não consegue colocar a inovação de fato num produto ou num serviço, então vamos colocar o Lean em um do seu processo, vamos aplicar, vamos deixar ele mais enxuto, como que poderia ser, vamos atrás de uma empresa parceira para que ela consiga apoiar e ali ceder, né, um espaço para que a gente consiga apresentar uma proposta de um Lean, enfim, são diversas possibilidades que a gente pode ter de explorar e de
vender, né, a ideia do Lean. Isso é trazer tecnologias para dentro da indústria, né? Então a gente está tirando do Senai e levando isso para a indústria, isso é muito legal. Então trabalhem também a questão do Lean para processos, trabalhem a questão do Lean, né, no escritório, enfim, ou em outras características, né, no processo de criação. E é uma ferramenta muito legal, muito importante, que eu acho que nós, né, do Senai, temos obrigação de levar isso para a empresa. Se a gente tiver alunos que têm essa característica, consiga chegar numa empresa e falar, vamos fazer desta forma, por mais que ele não saiba fazer, mas ele conhece, né, é um meio da empresa correr atrás e se desenvolver. Bom, a gente trabalhou também a questão de ferramentas de ideação. E é uma parte que acho que boa parte de vocês já fizeram aí um Grand Prix, e eu acho que viram que o que mais a gente tem problema é na ideação. Por quê? A gente isso, boa parte dos Grand Prix que a gente fez, seja com supervisor, com analista, né, lá da sede, com um aluno, enfim, com diversos tipos de profissionais, quando a gente faz um Grand Prix ou um hackathon, a gente vê que a maior dificuldade às vezes é na ideação. Por quê? Porque a gente olha para o problema e pensa assim, é óbvio, é isso aqui que ele precisa, como se a gente fosse mais esperto do que quem está lá dentro da empresa. E vejam que se num primeiro momento, né, eu li a ideia, eu li o problema e já tive uma ideia, com certeza, gente, quem está lá dentro da empresa e postou esse problema, ou tem esse problema, ele já pensou nessa ideia também. Né? Então, são ideias comuns. E boa parte dos Grand Prix que a gente faz, a gente percebe o quê? Que o pessoal, na hora da ideação, eles ficam muito preocupados com a limitação, isso não dá, isso não pode, isso não tem como, isso é inviável, isso não... E aí eles vão podando tanto as ideias na questão, impondo limitações, que acabam perdendo ideias muito boas. E o momento da ideação é o momento que não é de primeira que eu tenho que achar a dor do meu cliente, mas é ir a fundo, pesquisando, olhando. Então, se eu olhasse, né, vamos imaginar assim, eu fizesse um Grand Prix na Red Bull e falasse assim para os funcionários, a gente precisa melhorar os resultados da empresa, os funcionários da Red Bull iam ter mil ideias assim de é muito caro o Red Bull, a gente pode vender ele mais barato, vender mais quantidade de Red Bull, por exemplo, 1 litro, para economizar no transporte da latinha, e aí sairia mais barato. A gente poderia criar mais indústrias, para colocar indústrias em vários locais do Brasil, do mundo, para ficar mais barato. A gente pode criar novos sabores, né, sabores regionais. Isso tudo é ideia que a gente, com certeza, se fizesse no Senai, iria sair também, seja, né, com qualquer tipo de público. Então, veja que no primeiro momento a ideação ela tem ideias muito pobres, né? E a gente precisa ir além, a gente precisa ali discutir, trabalhar, discutir, para de fato entender a dor daquele cliente. Aí conversar com quem usa, ou quem tem acesso àquele serviço, ou com quem tem aquela dor, e depois tirar, né, todas aquelas ideias que vão sendo formadas ali e gerar ali o maior número de ideias. Então, quando vocês forem fazer o Grand Prix, né, vão ser 3 dias de Grand Prix, nesses 3 dias de Grand Prix, dediquem um dia ou 1 dia e meio à parte da ideação. O aluno já achou a ideia e acha que aquela ideia é maravilhosa. Não, né, incentivem eles, vão lá, gerem mais dúvidas, questionem sobre aquelas ideias para que eles consigam gerar outras ideias, né, para que eles consigam pensar mais e mais além, emergir em um processo. Por quê? É o momento que a gente tem de errar, é a ideação. Né? Então a gente não tem que pensar em limitações, a gente tem que romper isso com os nossos alunos. Por que a gente colocou a ideação, essa parte do processo criativo no primeiro módulo? Porque vai ser a hora que o aluno ele ainda não viu tantas nuances do curso, e aí ele vai conseguir
está mais aberto, porque quando a gente depois, conforme a gente for passando do curso, né, a própria técnica que a gente vai ensinando para o aluno, ela vai, né, inviabilizando muito das ideias que esse aluno tem que ter. Então, no primeiro momento, ele está livre, ele está, né, só tem ali os conceitos, os fundamentos do curso, então ele pode desenvolver a inovação ali de qualquer coisa, ele pode pensar em diversas formas. Então, percam tempo com a ideação, estimulem, trabalhem, leiam sobre a ideação, né, sobre os processos de inovação, o que é gerar valor, cases de empresas que trabalham a inovação. Por que isso? Para que a gente consiga subsidiar o máximo possível os nossos alunos e para que os nossos projetos eles sejam cada vez melhores. A gente tem que lembrar que essa capacitação, o EAD que vai ser trabalhado com o aluno, nada disso substitui o instrutor do presencial. A nossa situação de aprendizagem, assim como a gente quis construir no mesmo modelo que foi construído as matérias, as unidades curriculares de mecânica lá que são EAD, que na verdade o EAD está subsidiando, né, os nossos alunos ali com conhecimentos e como que ele tem que mudar, como que ele tem que trabalhar aquele conhecimento para transformar aquilo numa capacidade. Isso é a plataforma, né, do EAD, mas a parte da situação de aprendizagem do presencial ela é muito importante, a intervenção do instrutor ela é muito importante. E neste caso não só do instrutor, mas de todo mundo da escola. Por quê? Porque inovação é aberta, né? Não é só o instrutor que tem o conhecimento, mas a coordenação pedagógica ela consegue ir lá e fazer uma intervenção com o olhar dela, com o olhar, né, da coordenação de cliente, com o olhar da inovação de indústria, de mercado, de experiência, né, a supervisão técnica a mesma coisa, o diretor da escola, tudo isso é possível, né, todos esses agentes é possível eles irem lá e interferir no projeto. Outros alunos, né, enfim, né, qualquer pessoa ela consegue opinar sobre a inovação e qualquer opinião ela é válida, ela vai transformar, né, ela vai aperfeiçoar. Então, gastem, né, não, na verdade não é gastem tempo, mas invistam tempo na ideação e aprendam também, né, sobre esse processo, porque ele muda, né, conforme, né, a gente tem aí hoje diversas já outras técnicas de ideação. Então, a gente precisa ler lá o Design Thinking, como trabalha com a ideação, a gente precisa ler o Sprint, como trabalha com a ideação, a gente precisa ler o Scrum, tudo, né, todas as metodologias a gente precisa ver como que é trabalhado ali esse momento da ideação. E é preciso que, né, nós, como profissionais, a gente precisa correr atrás dessa informação. Então, percam tempo. Bom, e quando a gente está falando de ideação, a gente está falando que qualquer ideia é válida. Então, né, conforme eu converso aqui agora com o meu cliente, né, com o potencial cliente, eu estou tendo um monte de ideias ali. Conforme eu vou conversar com outro, vão vir outras ideias. E conforme eu for conversando com outras pessoas, vão vindo várias ideias. Então, quanto mais ideias os alunos forem tendo, essas ideias, esses insights que for vir, a gente tem que trabalhar para que o aluno consiga ir lá, deixar ele fisicamente em algum lugar, de preferência com post-it, invistam em post-it, né? Não existe ideação sem post-it, e para que o aluno depois ele consiga olhar para aquilo tudo ali e fazer um emaranhado. Então, nesse primeiro momento do processo criativo, o que vale é a quantidade de ideias, não é a qualidade dessas ideias. Por que a gente fala da questão da quantidade? Fala, nossa, mas isso é totalmente inverso à questão do que a gente sempre ouve para processos, enfim, para um monte de coisa. É porque neste momento a gente tem que trabalhar, colocar a mente para funcionar, né, e a mente ali imersa naquele problema. Então pensa assim, ó, se a gente começou a trabalhar a questão de ideias, e eu vou tendo várias ideias, vai chegar uma hora que eu vou ter, né, 99 ideias ruins. Mas se uma for muito boa, essa ideia compensa todas as 99 ruins. Então, às vezes, é lá na ideia 100, 200, 300 que vai começar a aparecer ideias boas, que eu vou conseguir juntar, linkar pontos e entender mais do meu cliente, de fazer conexões ali, para que eu consiga, de fato,
melhorar as minhas ideias. E a gente tem que, né, deixar isso fluir. Então, por isso que a gente tem que deixar post-it. O que a gente sempre faz no Grand Prix, né, os Grand Prix do Senai, às vezes eles têm até pouco tempo devido assim, a liberar profissionais ou os alunos, aí o aluno é meio período. Mas a gente tem que trabalhar no post-it, deixar físico para que ele consiga sempre voltar ali naquela parede de ideia deles e trabalhar essa quantidade de ideias que foi sendo trabalhado. Então, pensem sempre na quantidade. Extingam os alunos a trabalhar a questão da quantidade de ideias. Eu quando vou, né, aplicar o Grand Prix, principalmente o Rodolfo, a gente sempre, né, pega uma parede e fala, ó, enquanto essa parede não estiver lotada de ideias, nós não vamos passar para a próxima etapa. E vai estimulando eles a postar ali ideias. E aí você começa a ver um monte de ideia maluca, mas que faz, né, faz sentido. Um exemplo que eu tenho em uma das escolas que a gente fez o Grand Prix, o problema deles era o transporte de grãos. O problema da indústria que eles tinham que resolver. E o transporte de grãos, uma das ideias era pegar aquela pílula do Chapolin, que conseguisse diminuir, que não é igual o Chapolin, ele toma e diminui de tamanho, era conseguir aplicar, né, aquela pílula nos grãos, era uma máquina de teletransporte, era um raio lá para diminuir. Então, assim, aí você começa a pensar e fala assim, nossa, que ideia, nada a ver, isso é impossível e tal. Mas olha o princípio que a gente está trabalhando por trás. Não tem como eu compactar essa ideia, deixar esses grãos, deixar ali de certa forma, sei lá, menor, enfim, aí começa a viajar nas ideias ali, e eu acho que isso que é inovação, é você utilizar princípios, técnicas que estão sendo, né, utilizados em outros lugares, para utilizar esses princípios ali. Então, isso que foi inventado lá, né, essa pílula do Chapolin, mas se a gente for pensar no princípio por trás disso, que é o de encolher as coisas, né, se eu conseguisse encolher todas as cargas para transportar, olha que ganho eu teria. Né? Então, é muito legal eu começar a trabalhar essa questão de outros princípios, de outras coisas, para que a gente consiga melhorar e desenvolver inovação. E aí eu não lembro de fato o que era, mas depois eles até chegaram num consenso lá, tipo assim, de transportar uma outra coisa a seco e o cliente jogasse água e essa coisa voltasse para o tamanho normal. Então, né, peraí, isso é uma ideia ridícula para um grão, mas se a gente for pensar em outros tipos de produtos, não dá para aplicar esse princípio em outros produtos. E aí, nem que você não esteja resolvendo o problema específico ali daquela demanda que te deram, mas você está resolvendo uma outra e agregando valor para uma outra. E é justamente essa que é a ideia do Grand Prix. Então, quando a gente pega lá na plataforma aqueles problemas, né, que vem lá e às vezes até de certa forma um pouco difícil de entender, de interpretar, não incentivem os alunos a resolver aquele problema somente. Não é ele resolver o problema daquela indústria específica, mas é ele entender um problema que existe ali na sociedade, às vezes entender um problema maior do que aquele e gerar uma solução. Né? Então, aquele problema da plataforma não é de fato que eu tenho que resolver ele, mas às vezes ele vai subsidiar uma possível ideia que eu possa ter. Então, pegar uma das ideias lá, que era uma escola, ela estava com problema na recarga de cartuchos, ela queria economizar com aquilo, então criar uma recarga. Bom, mas se eu for lá e resolver o problema de uma escola específica, eu não tenho um modelo de negócio, eu não tenho uma inovação. Então a inovação ela precisa desse negócio. E eu não vou ter um modelo de negócio, porque eu fui lá, resolvi o problema de uma escola, vendi um produto e pronto, não tem mais como ganhar dinheiro. Mas aí se eu começar a pensar na dor dela, mas espera aí, a dor dela é o pincel, então será que eu posso substituir o pincel? Será que eu posso ter outras formas de escrever na lousa? E se eu substituir a lousa? E se eu não tiver mais a lousa? E se eu substituir a lousa por uma outra tecnologia? Enfim, aí começar a explorar isso daí para que eu consiga pensar em técnicas. Nosso professor sofre tanto escrevendo, tem que parar a aula e lá, e se eu pegasse
e, né, substituir-se, enfim, e isso pode gerar um monte de ideias, e eu não ficar preso ali naquele problema, mas como que eu posso solucionar o que tem por trás? E isso com certeza eu começo a gerar valor. Né? Eu lembro até que a gente começou a incentivar, você lembra, eu e o Samuel fomos incentivando esse grupo, falar, você lembra daquelas lousas que a gente tem como quando criança, né, que a gente risca e depois apaga? Será que a gente não consegue usar esse princípio na lousa? E se a gente substituir a lousa por algo melhor, que vai trazer mais informação para o aluno? Né? Olha para você ver, eu saí de um problema de uma escola pequena, específica, e comecei a ver um mercado aí com um maior número de clientes e gerar é, possíveis receitas. Então, eu posso trabalhar a questão de quanto mais quantidade de ideias, melhor, não necessariamente a qualidade. E eu tenho que deixar o meu aluno trabalhar essas ideias e não, né, de fato, quebrar essas ideias, no sentido também de, nesse primeiro momento, as ideias elas vão ser ruins. Tá? É muito difícil a gente ter aí um grupo que no primeiro momento a gente vai pensar em ideias boas e ideias fantásticas e que vai salvar o planeta, vai trazer muito dinheiro, vai gerar grandes resultados. Então, as ideias iniciais elas vão ser ruins mesmo. E o nosso primeiro momento não é julgar isso. Então, quando for formar a banca ali para avaliar o Grand Prix, né, orientem a banca. Esse primeiro momento a gente está trabalhando só a questão da criatividade. Então, olhem o potencial da ideia, olhem a criatividade, a técnica que foi usada ali, a tecnologia que esses alunos agregaram a essa ideia. Não, de fato, a gente olhar e falar assim, essa ideia é ruim, nota zero, não é isso. Mas a gente, às vezes a gente tem no Grand Prix ideias fantásticas, né, que daria ali excelentes produtos e né, coisas fenomenais, né, serviços e processos inovadores, e aí a banca, o aluno não conseguiu apresentar o pitch direito, o protótipo estava ruim, e aí a banca, né, joga a nota lá para baixo, e aí isso acaba, né, os alunos descartando aquela ideia. Não é essa a intenção, ok? Então a nossa ideia primordial aqui é a gente trabalhar a questão da inovação, da criatividade. Quanto mais criativo for o produto, melhor. E é nesse sentido que eu acho que o primeiro módulo ele se encerra, né, na questão de gerar ideias, e quanto melhores essas ideias, quanto, né, mais criativas, acho que melhor é o nosso ganho. E aí depois a gente vai trabalhar a questão de como viabilizar essas ideias, ok? Bom, a finalização vai acontecer com o Grand Prix, né? O Grand Prix de inovação, acho que já é conhecido de todos aí, todo mundo já teve contato, já participou, né? Quem ainda não participou, vá atrás, participe de um, né? Desenvolvam aí na escola com os colegas, né? Com os instrutores. O Grand Prix, ele é a primeira parte da saga Senai de inovação. É importante que eu fale, né, isso aqui, que a ideia não é a gente trabalhar, né, nenhum projeto a mais, né, então eu vou trabalhar um projeto de inovação, um projeto para o Grand Prix, um projeto para o DSPI, um projeto para o Inova, de forma alguma. A ideia é que, né, do Grand Prix, né, o Grand Prix é o início de tudo para o aluno, né, seja para o projeto de inovação dele, seja para o DSPI, seja para o Inova. Então, o primeiro momento é o Grand Prix. E qual que é a ideia do Grand Prix? É eu estar imerso no problema. Eu estar imerso naquele momento de pensar em uma ideia para a empresa. Então, se a gente der um problema para o aluno lá no início do módulo e falar, você tem até o final do módulo para me entregar, eles não vão pensar, porque eles vão deixar para a última hora, e aí depois eles vão pensar né, naquele último minuto ali, às vezes copiar a ideia de um colega. Então, assim, o que é o legal do Grand Prix? Para tudo, para o que eles estão vendo lá nas unidades curriculares técnicas, e eles começam a ficar imersos e parar a caixinha, pensar só na questão da inovação, do problema que ele tem para resolver. Então, o Grand Prix ele traz essa imersão.
mas é o primeiro contato do aluno com a inovação, é uma maratona, então a gente também não tem que cobrar que o projeto seja perfeito e que tudo que tem ali é, é, já saia o projeto dele para ele apresentar no TCC. Não é isso, ok? O Grand Prix, então, ele faz parte, né, da saga. A gente trouxe isso para dentro do projeto de inovação, para que a escola ela depois consiga, né, faz um relatório, já posta lá na plataforma do GP, né, na plataforma de inovação. Isso é bom para a escola, porque vai gerar, né, resultados de Grand Prix. Depois, se vocês quiserem inscrever a escola lá naqueles editais do DN para ganhar investimentos no Senai Lab, né, isso vai contar para a escola. Então, né, vamos unir essas forças aí, ok? Unir esses projetos. Um projeto lá do Grand Prix pode participar do DSPI, pode participar do Inove, e o aluno ainda pode apresentar no projeto de inovação final do curso dele. Não só pode, gente, mas como deve, né? Porque o aluno ele vai trabalhando e aperfeiçoando. Aí hoje ele constrói um modelo ali, daqui a pouco ele vê que aquilo ali poderia ser melhor, ele constrói outro. Vou dar créditos aqui para um grupo que eu acompanhei aí do ARG, né, do Senai do ARG, que era um grupo que eles desenvolveram um projeto de inovação lá no técnico, aí depois eles foram para o DSPI, depois eles foram para o Inova, ganharam o segundo lugar no Inova, né? Então, assim, são alunos, né, que pegaram o mesmo projeto e foram várias modalidades ali da saga, eles foram participando. Agora, né, vai para a saga, vai para o Inova Nacional. Então, assim, essa é a ideia, o mesmo projeto, o aluno consiga ir pensando. Não é para a gente trabalhar projetos diferentes, uma coisa não está isolada da outra, ok? Então, o Grand Prix é um momento de imersão, um momento que o aluno para, ele desenvolve. Usem esse momento, né, para utilizar o Senai Lab, para colocar a equipe escolar toda ali, né, dentro do evento. Chame pessoas de fora para ser mentores, né? O que são os mentores? São o pessoal que vai vir, vai falar de ideação, por exemplo. Chama alguém de fora, alguém que vocês acham que tem essa linha de ideação, que consiga trazer essa ideia, né? Consiga trazer ideias novas, consiga ali destabilizar. Chama 2, 3, chama uma startup que vocês conheçam, chama alguém de uma empresa, alguém de um departamento de inovação. Isso, inovação ela tem que ser assim, aberta, compartilhada. Então, quanto mais agentes envolvidos ali nesse processo, melhor. Então, eu gosto de falar assim que o Grand Prix ele tem uma metodologia, né, a ideação, o modelagem de negócios, a prototipagem, o pitch, mas cada escola tem o seu jeito de fazer o GP, e isso é muito legal, né? Eu já fui em escolas que eles chamam gente de fora para ser mentores, ou eles chamam gente de fora para ser a banca. Tem escola que colocam professores de áreas diferentes, tem escolas que dão o mesmo problema para os alunos resolverem, tem escolas que dão problemas diferentes, tem escolas que deixam os alunos resolverem os problemas, tem escola que pega um problema de uma indústria e leva, né, de uma indústria local e leva. Então, assim, a escola ela tem que ter o seu jeito de desenvolver o GP, e isso é legal, né, que seja trabalhado da forma com que a escola aprendeu e teve esse processo de maturidade para desenvolver o GP, né, desde que sigam essas características. Mas o que a gente não pode deixar de fazer é de deixar esse momento imerso e de proporcionar. Eu acho que a inovação ela tem muito de ambiente, de cenário. Então, quanto mais mais propício for o ambiente, quanto mais propício for o cenário ali para ele desenvolver a inovação, melhor, né? O momento dele ter a parede, de gerar ideias, eu acho que isso, né, não precisa ser nada colorido, precisa ter, né, sei lá, às vezes a gente fica preocupado muito em enfeitar as coisas, mas tudo que tem ali tem a funcional. Então a escola não tem o Senai Leve, mas vamos colocar uma sala, pensar assim, um momento, um espaço para ideação, um espaço para prototipagem. Eu acho que isso tudo ajuda na hora de desenvolver a inovação. Não tem como a gente falar de criatividade para o aluno, às vezes em 4 paredes brancas, né, em forma de matriz, e ter que falar para os alunos, ó, senta todo mundo, vocês têm que desenvolver inovação. A gente acaba, né, cercando. Então é um momento para vocês utilizarem, abusarem aí do Senai Lab.
né, as escolas que têm, as escolas que não têm, é até bom que já dá um primeiro passo, fazer intercâmbio, chama um instrutor, chama, né, a Grazi e o Avelino para que trabalham com isso, lá da Saga, chamem uma empresa que vocês conhecem, enfim, né, são possibilidades. Quanto mais distante da realidade do aluno ali de sala de aula, de matriz, acho que mais propício aí para o aluno desenvolver a inovação. Então, desenvolvam com carinho, né? Desenvolvam com dedicação esse momento para os nossos alunos. Ok? Acho que é um momento que a gente encerra aí o primeiro módulo. As escolas, muita atenção na hora de desenvolver o calendário, porque tem que ser, né, no mínimo 3 dias seguidos aí para que os instrutores consigam desenvolver aí esse processo de inovação, né? Então, não colocar dias, um dia, passar a aula outro dia, não, que seja em sequência, e que a escola consiga construir aí um evento bacana, ok? Bom, gente, a gente encerra o primeiro módulo, encerra 2019, não vai ter mais nenhuma atividade em 2019. Em 2020 a gente começa, né, já no finalzinho de janeiro. A gente tem 2020 para finalizar o segundo módulo e o terceiro, né, em abril a gente tem um momento presencial. Então, a gente tem atividades ainda para o ano que vem. Peço desculpas aí nessa questão do afastamento, né? Acho que, né, eu acho que também todo mundo tem os seus projetos, tem as suas, né, os seus afazeres aí, tem outras responsabilidades, é uma realidade do sistema. Mas enfim, a gente vai trabalhar agora para corrigir as atividades o mais rápido possível, mas a gente está sempre olhando, né, tentando ali interferir, respondendo todo mundo. Esse vídeo acho que foi uma forma mais rápida da gente trazer um compilado e de também trazer essas informações. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem deixar comentários, deixem comentários, né, abaixo aí, vão contribuindo, deem ideias novas aí, né, na parte que está aí no vídeo, seja lá no YouTube ou seja lá na nossa plataforma. Vamos contribuir e fazer, né, compartilhe aí o seu jeito, Grand Prix, como que a escola já fez Grand Prix, como que, né, deu mais resultado, menos resultado. É legal também a gente testar, porque às vezes a gente tem públicos diferentes, às vezes um GP da aprendizagem não é o mesmo técnico. Então vamos aproveitar esse espaço de inovação também, né, de aprendizado, para não ficar só, né, eu e o Samuel passando informações, ou vocês nas atividades, mas que a gente consiga compartilhar também o nosso jeito de fazer e o que está dando certo. Então, não como atividade, mas como atividade, deixem, né, ideias aí do que vocês fizeram que foi legal, o que deu resultado, para que a gente consiga compartilhar aí informações uns com os outros e gerar resultados para o sistema. De resto, né, muito obrigado aí pela dedicação, empenho de todo mundo, né, a gente, né, sabe dos afazeres e mesmo assim vocês se dedicaram aí para fazer as atividades, para correr atrás desse conhecimento. Acho que é um passo muito importante que a gente está dando aí rumo à inovação, né, no sentido de mudar a inovação, o projeto de inovação com as dores que a gente sentiu, né, no primeiro momento. Esse está sendo um momento de aprendizado, né, de oportunidades, e eu acho que correr atrás é muito importante também. Não tem como a gente falar tudo de inovação, a gente tem que ir atrás de conhecimento. Então quem lê um livro legal, compartilha aí, quem lê um artigo bacana, posta na plataforma, para que a gente consiga de fato aprender cada dia mais e busquem essa metacognição, né? Eu ir atrás da forma que eu aprendo e aprender cada dia mais. Então eu agradeço a todo mundo pelo empenho, né, pela dedicação no curso. Sei que às vezes o pessoal tem vontade aí, né, principalmente o pessoal que veio aí para Belo Horizonte nos últimos dias, eu vou puxar a orelha, mas isso é por um bom motivo. A gente tem que mudar esse mindset. Então foi muitas atividades, a gente tem que mudar esse mindset de inovação, né? Então esse foi o motivo das muitas atividades. E desejo aí para todo mundo um ótimo final de ano, né? Que a gente volte em 2020 aí cheio de energia, renovado, que vai ser um ano, se Deus quiser, de muitas mudanças, né? De muitas oportunidades. Tá ok? Um abraço para todo mundo.